Ó, então pessoal, hoje vamos ver como fazer uma animação usando o Transition do CSS3, né? Então, vou abrir meu Dreamweaver, tá? E criar um arquivo HTML, dar o nome aqui para ele de efeito Transition, né, para o título. Então, vou salvar esse documento na minha pasta. Então, tem uma pastinha chamada Curso Web Design Profissional e vou salvar esse cara aqui como css3.html. Ok, salvei ele como css3.html. HTML. Salvo meu documento. Ok. Ok. Então salvei meu documento ali como transition 3, css3.html, e vamos fazer o nosso efeito. Então aqui dentro eu vou criar uma tag HTML div e vou identificá-la com o ID. Vou dar o nome desse ID aqui de efeito. Vou fechar o ID. E aqui dentro dele eu vou jogar 5 imagens. Então eu peguei 5 imagens, coloquei dentro da pasta lá, curso Web Design Profissional. Aqui ó, minhas 5 imagens. Ok? Então eu peguei 5 imagens e joguei aqui dentro da minha pastinha. E aqui está o meu arquivo css3.html que nós acabamos de criar. Então aqui eu vou jogar minha imagem, img, src, né, o nome da imagem. Então dentro da pasta images, barra o nome dela. Então eu renomeei elas aqui, ó, todos para 1, 2, 3, 4, 5, para ficar mais fácil lá para nós. Então eu vou vir aqui, ó, um ponto .jpg. Ok. As outras imagens são iguais, né? Só vai mudar a numeração. Então copiar e colar para baixo. Aqui mudar para 2, 3, 4, 5. Salvo esse documento. Vou na minha pasta. Tá aqui. Dou 2 cliques para ele abrir. Lembrando, pessoal, que esse efeito aqui só vai funcionar, né, com os novos browsers. Ou seja, eu estou usando aqui o Mozilla, né, Firefox, tá? A versão que eu estou usando é a última versão dele, a versão 6, tá, do Mozilla Firefox. Ok? Então aí, ó, estou usando a versão 6 do Mozilla Firefox. Beleza, pessoal? É essa aqui para poder aceitar o CSS3, né? Que o Internet Explorer não aceita ainda. Ou vocês podem também testar com o Chromer, beleza? Ou o Opera também vai funcionar. Então, vou voltando aqui ao nosso Dreamweaver, nosso documento. Agora eu vou fazer meu CSS aqui mesmo. Tá? Ou vocês podem fazer um CSS externo, né? Importar aqui para dentro. Mas nesse caso aqui eu vou usar, fazer aqui debaixo do título dentro do meu cabeçalho, né? Então, tag style, type, text CSS. Ok, criei a tag para digitação do meu CSS. Então aqui eu vou dar uma cor de fundo para o meu corpo do meu documento. Então, body, né, o meu seletor body. E aqui um background color, tá? Cor de fundo. Vou colocar a cor preta aqui para ele. Tá? Então o seletor meu é o body, propriedade que eu quero e o valor da propriedade. Preto, né? Background color, cor de fundo, preto. Se eu salvar meu documento e testar, tá preto. O fundo, ó. Ok. Agora eu vou fazer um outro seletor, só que eu estou usando o ID aqui, ó. Então, para me identificar a tag div, né, quando eu uso o ID aqui nela, eu uso o sustenido, quer dizer ID, e o nome desse ID, efeito. Então, aqui sustenido, efeito. Ok, o que eu quero? Então, eu vou dar um tamanho para ele aqui, ó. Então, vamos colocar aqui um width de 900 pixels. Então, o tamanho dele é 900 pixels. E um margem alto. Então, o margem alto faz ele centralizar, tá, esse 900 pixels ao meio do pai dele. Quem que é o pai do efeito? Né? O efeito está aqui, então o pai dele é o Buddy. Quem que é o Buddy? Minha página. Então, ele vai centralizar ao meio da página essas imagens. Né? E o conteúdo, agora eu quero centralizar o conteúdo dentro da div efeito. Então, eu dou um text align, center. Ok?
Então, ó, centralizei todo o meu conteúdo em relação ao pai dele, que usei o margem alta, tem que ter um tamanho, ele tem que ter uma largura para eu poder alinhar ele ao centro, e o conteúdo dele, o que tiver dentro dessa tag do ativo efeito aqui, né? Então, o que tiver dentro dessa div aqui, ó, com efeito, será centralizado ao meio. Ok, vamos salvar e testar lá, então. Beleza, aí, ó, tá 900 pixels, tá ao meio. Voltamos lá. Agora eu vou formatar as imagens que estão dentro dessa div com efeito. Então, efeito img, que é a tag da imagem. Vou dar uma largura para elas, então width de 120 pixels, né? É uma altura aqui, ó. Então, ratio lá de vamos colocar 400 pixels. Ok. Salvamos e testamos para ver como é que está ficando. Tá aí o nosso documento, né? Ficou assim, ó. Coloquei uma imagem do lado da outra. Então, o que eu quero fazer? Então, quando eu passar o mouse, eu quero que essa imagem se estique. Quando eu passar o mouse nessa, essa aqui se estique e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais algumas propriedades. Então, eu vou dar uma opacidade, também opacity, né? Então, opacity eu quero de 0.4, ou seja, 40%, tá? 0.4 é 40%, porque o opacity ele vai do 0 ao 1, que é 100%. Então, 0.4, 40%. Opacidade de 40%. Então, só vai testar para ver se pegou a opacidade. Beleza, ó, pegou a opacidade. Ok, então, opacity, tamanho e largura. E vou pôr aqui, ó. Eu vou colocar os meus efeitos, tá? Então, aqui eu vou usar a propriedade CSS3 Transition. Então, eu coloco aqui Transition, né? 2 pontos. Então, qual propriedade que eu quero mexer? Eu quero mexer com a sua largura. Então, width, espaço. Quantos segundos ele vai demorar para fazer essa animação? 1 segundo, né? E qual vai ser o efeito? Então, eu vou colocar o efeito ease de entrada, ease in e ease de saída. Ease in, traço. Então, ease, traço in, traço out. De entrada e saída. Então, só que para mim fazer funcionar no Mozilla, Opera e Chrome, eu tenho que colocar umas outras propriedades. Então, traço transition, só copiar daqui e colar para baixo, né? Tá, para funcionar no Opera, para funcionar no Mozilla e para funcionar no Chrome, WebKit. Ok? Então, Opera, Mozilla, Chrome e o normal, né? Beleza. Feito isso, né, eu preciso fazer o efeito, então. Então, quando eu passar o mouse em cima da imagem, eu quero que ele faça um efeito. Qual vai ser o efeito? Sustenido efeito, né, que é a minha div aqui, o id efeito, img, hover. Então, quando eu passar o mouse em cima da imagem, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o seu tamanho, o width, para 400 pixels. E eu vou colocar aqui um cursor pointer, que é a minha mãozinha, né? Então, quando eu passar o mouse em cima desse cara aqui, ele vai fazer a mãozinha. Beleza? Salvamos e testamos. Então, se eu testar, ele aumenta, mas não fez a transição ainda, né? Beleza. Ó. Ok. Vamos voltar lá, então. Então, voltamos aqui. Onde é que eu errei? Transition. Aqui, ó. Faltou um N aqui, pessoal. Transition. Aqui, ó. Então é transition, né? Faltou um N, por isso que não funcionou. Então salvamos. Vamos testar lá de volta. Opa, agora sim, ó. Ah, mas eu queria que a opacidade voltasse também, né? Então a opacidade tem que voltar, porque ele está opaco ainda, né? Está transparente. Beleza, então vamos... Só que se eu fizer isso aqui, ó, de volta, copiar tudo isso aqui para baixo, né? E mudar aqui para opacity. Então opacity, que é a propriedade que eu quero mexer, né? Opacity, opacity, opacity.
e mudar aqui o opacity para 1, isso não irá funcionar, né? Por quê? Vamos só vai testar lá. Ó, só funciona a opacidade daí, ó. Então, para mim fazer duas ou mais opções funcionarem com o Transition, o que eu tenho que fazer? Então, eu apago aqui. Em vez de eu colocar aqui o width, a largura, eu coloco all, todas. Então, copio o all aqui onde é que tem o width, né? E está feito o nossa animaçãozinha. Salvo e testo. Tá aí, ó, pessoal. Animaçãozinha bem simples e bem legal aí com o CSS3. Beleza? Espero ver vocês aí no curso de Web Design Profissional da Training Web. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para nós, que nós estaremos respondendo. Aí, então vou deixar o e-mail aí, né? Para vocês. Ok? Que é trainingweb2@gmail.com. Ok? trainingweb2@gmail.com. Espero ver vocês aí nos próximos cursos. Até mais.